Olá, bem-vindos ao canal Multiverso, é muito bom ver você por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre um capítulo oculto da Bíblia recentemente descoberto e que foi escrito há pelo menos 1500 anos. O texto escrito em siríaco antigo foi encontrado mascarado por trás de 2 camadas de pergaminho reescrito. Essa era uma prática comum porque o papel feito de pele animal era escasso e precisava ser reaproveitado. O siríaco é uma língua semítica utilizada na liturgia por algumas igrejas cristãs orientais, como a Igreja Síria Ortodoxa e a Igreja Católica Siríaca. Ela é falada até os dias de hoje por algumas comunidades étnicas em partes do Oriente Médio, especialmente na Síria, Turquia e Iraque. O estudo foi publicado no jornal Estudos do Novo Testamento. Os cientistas fizeram a descoberta depois de aplicarem luz ultravioleta em um manuscrito sobre antigas histórias cristãs e hinos, que estavam guardados na Biblioteca do Vaticano. O texto foi descoberto por Grigori Kessel, da Academia Austríaca de Ciências. Ele ainda não revelou a tradução completa, mas compartilhou alguns detalhes. A Bíblia é composta por uma coleção de livros que foram escritos ao longo de vários séculos por diferentes autores. Os livros que compõem a Bíblia foram escritos em 3 idiomas principais: hebraico, aramaico e grego. Acredita-se que a escrita da Bíblia começou cerca de 3.500 anos atrás com o livro de Gênesis, que relata a criação do mundo e a história dos patriarcas hebreus. Ao longo dos séculos, muitos outros livros foram adicionados à coleção, incluindo livros históricos, poéticos, proféticos e sapiensais. A formação do texto foi um processo longo e complexo que levou centenas de anos para ser concluído. A seleção dos livros canônicos que a compõem hoje ocorreu num evento histórico conhecido como Concílio de Nicéia em 325 d.C. E o que sabemos até agora sobre esse pergaminho oculto? O texto recém-descoberto estava escondido sob 2 camadas de pergaminho reescrito. O documento foi escrito em um pergaminho e, 1500 anos atrás, um escriba o apagou. Isso ocorria frequentemente, os pergaminhos eram apagados e reutilizados. O texto havia sido raspado, mas os cientistas conseguiram acessá-lo por meio de fotografias utilizando luz ultravioleta, que é muito comum na análise de textos antigos e secretos, pois o texto oculto absorve a luz e brilha em azul. De acordo com os pesquisadores, a passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus. Originalmente, o capítulo era parte das traduções siríacas antigas das escrituras feitas há 1500 anos. Até então, existiam apenas 2 manuscritos conhecidos por conter a tradução siríaca antiga dos evangelhos. Um na Biblioteca Britânica em Londres e outro descoberto no Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, Egito. O novo manuscrito foi encaminhado para a Biblioteca do Vaticano. O pergaminho do século VI do Livro dos Evangelhos foi reutilizado 2 vezes e hoje, na mesma página, encontram-se 3 camadas de escrita. Esse texto ofereceu aos pesquisadores novas percepções sobre as escrituras que diferem de outras traduções. Um exemplo é a tradução grega do capítulo 12 de Mateus. Por exemplo, o versículo 1 diz: Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de trigo no sábado e seus discípulos ficaram com fome e começaram a colher espigas e comer. A tradução siríaca mais detalhada diz: começou a colher as espigas, esfregá-las nas mãos e comê-las. O 12º capítulo do Evangelho de Mateus do Novo Testamento contém muitos episódios da vida pública de Jesus. Ele começa dizendo que Jesus caminhou pelo campo em um sábado e que alguns de seus discípulos com fome colheram espigas e comeram. O trabalho era proibido no sábado. Jesus então faz alguns questionamentos aos que condenaram a atitude dos discípulos, ensinando que a regra poderia ser quebrada em caso de outras prioridades, como a fome. Na sequência, Jesus também faz demonstrações sobre realizações de boas ações no sábado. Em entrevista ao site britânico Mail Online, o professor Garrick Allen
da Universidade de Glasgow, afirmou que a descoberta fornece uma visão sobre as primeiras traduções da Bíblia. A tradução siríaca da Bíblia é importante por conta própria, como uma das primeiras traduções do grego. Isso nos dá uma visão sobre os primeiros estágios do texto da Bíblia e as comunidades que produziram essas traduções, explicou o especialista. E você aí, sabia que era comum a prática de apagar e reutilizar os pergaminhos? Conta aqui para mim nos comentários se você já sabia disso. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Lembra de esmagar esse like e compartilhar esse vídeo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima!